Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola, beleza? Hoje é um geralzão, a gente vai falar de CSA, CRB, o Alvinegro de Arapiraca também. Tudo isso após a vinheta, não sai daí não, aconteceu muita coisa bacana aí nas últimas 24 horas. Vamos embora, cuida! E é isso aí, galera. Eu já chego pedindo que deixe um like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho de notificações. Tem um danado um sininho aí, bota a opção todas para tudo que a gente gravar aqui, né? Você ser notificado e não perder nada, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Papo de Bola e no futebol alagoano em geral. Tem a opção de hypar também. Eu vou deixar um exemplo aqui na tela, né? Que você tem o comentáriozinho, se arrastar pro lado, você hypa e a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, se puder dar uma moral, a galera do Papo de Bola aqui agradece demais. Luiz, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu querido? Valeu, Raí. Estamos bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade e obrigado ao pessoal que nos assiste também, onde você estiver no momento, no celular, na TV. Um abraço, sinta-se abraçado por toda essa equipe aqui, pelo Papo de Bola. Luiz, a gente vai começar falando aí do Galo, né? Aproveitar o ensejo aí que o Galo jogou ontem, depois a gente fala do CSA e do CRB. O CRB, Luiz, aí que quebra uma sequência de derrotas, né? Não venceu, né? Empatou com mais de um mês aí sem vitória. A última vez que o Galo ganhou foi dia 14 de junho, que foi aquele 2-0 contra o Goiás aqui no estádio Rei Pelé. O CRB agora tem 22 pontos, até que enfim saiu daqueles 21, né, que estava estagnado, não saía de jeito nenhum. É o 10º colocado. Pode perder aí mais 2 posições até o fim da rodada. Vamos acompanhar para ver. Antes de eu se estender mais um pouquinho, tu assistiu a entrevista do Eduardo Barroca, Luiz? Sim, Raí, assisti a entrevista com o Eduardo Barroca e falando do futebol do CRB. Pessoal, o CRB, quando enfrentou o Goiás, que venceu aquele jogo, toda a mídia, todo torcedor regatiano, ele criou uma grande expectativa do time ali engrenar de vez e entrar no G4 e ficar por lá, sabe? Mas o CRB derrapou. Não sabe se o que aconteceu, que o CRB, a qualidade do futebol do CRB caiu muito, veio de 4 derrotas. E falando do jogo de ontem, o CRB conseguiu empatar o jogo. Para mim, foi um bom resultado para o CRB. Ele saiu na frente no placar logo no primeiro minuto. Depois, por um cochilo da zaga, tomou o empate. Mas, de certa forma, para o momento que o CRB vive, que vem de 4 derrotas consecutivas, uma atrás da outra, e ontem enfrentando o Operário, conseguiu arrancar um empate de lá. Tem mais um jogo difícil fora também, contra o Vila Nova, lá em Goiás. Mais um jogo muito difícil. Mas se o CRB também conseguir pelo menos um empate, começa a ganhar essa sequência de quebrar esse resultado negativo, assim como você falou logo aí que abriu o programa. Quebra-se esse estado que o CRB estava de não vencer o jogo, de não vencer jogos. Quer dizer, já conseguiu empatar, empatando o outro e vencendo, aí o CRB começa de novo a engrenar, começa a encaixar melhor o seu elenco. É essa qualidade que a gente queremos ver do CRB, encaixar o elenco para dar uma subida na tabela aí. Eu acho que o Eduardo Barroca, Luiz, ele assistiu o nosso pós-jogo. É quase tudo aquilo que você falou, cara. Na entrevista do Eduardo, ele diz o seguinte: o empate com o Operário não foi ruim pela forma que foi o jogo. Eu vou ler só um trechinho aqui, que a entrevista tem mais de 20 minutos. Você comenta aí em cima, até porque é um geralzão, né? Mas, mais uma vez, né? Tá sendo meio que polêmica a coletiva aí pós-jogo do Eduardo Barroca. Não sei, Luiz, se é minha impressão, mas é mais ou menos as mesmas. Eu não vou dizer desculpa, não, mas é mais ou menos o mesmo contexto aí, a fala sempre. Ele citou até que nessa vez a questão da logística atrapalhou o jogo e tal, mas enfim, eu vou ler aqui, depois a gente comenta em cima. Pelo momento que a gente se encontrava, era preciso conquistar a vitória. Foi o que eu falei ontem, né? Mas pela forma como o jogo se apresentou, esse empate vai ser importante ao longo da competição. Sei o valor que o resultado, no caso o empate, tem.
todas as vezes que vim jogar aqui foi bem difícil. E é aquela observação que eu falei agora, né? Barroca lembrou que a logística do CRB para jogar em Ponta Grossa não foi simples. E até esse fator complicou o trabalho nessa 17ª rodada da rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tinha te perguntado, Luiz, se você tinha visto a entrevista do Eduardo Barroca, mas no contexto geral, como é que você enxergou, né, essa coletiva pós-jogo no empate do Clube de Regatas Brasil ontem? Porra, e na verdade ele foi coerente na entrevista dele. A gente falava no pós-jogo ontem que ele deveria ter um pouquinho mais de calma para dar resposta ao torcedor, e ele foi um pouquinho coerente na resposta. Eu entendo a situação do CRB, eu entendo a situação de toda a comissão técnica. O jogo não era fácil, como não foi, e ele conseguiu sair de lá com um empate. A logística realmente é muito complicada, rodar pelo Brasil inteiro, pega avião, faz, às vezes, troca de aeronave de uma para outra, e tem que andar parte de ônibus, tudo isso complica para chegar a um determinado local para acontecer, para a realização da partida, na verdade. Eu achei a entrevista dele coerente e eu ainda penso assim da seguinte forma, eu acho que o nosso pensamento estão alinhados. Se a torcida e a diretoria tiver um pouquinho de paciência, o time pode voltar a engrenar. É um jogo é um jogo fora de casa, é um jogo difícil, é um jogo complicado de se realizar, de se fazer, certo? Jogando com toda a pressão que está havendo no vestiário do CRB, pela pressão, claro, pelo resultado positivo, né? E ainda não aconteceu, mas eu vejo a entrevista dele uma entrevista coerente e é por aí, o caminho é por aí, é ter um pouquinho de paciência, de calma e esperar para ver nesses dois jogos que vai ter agora, contra o Vila Nova e depois em casa, ver o que acontece. Isso daí encaixando, o time volta a vencer no campeonato, volta a subir. Próximo jogo do Clube de Regatas Brasil, Luiz, é fora de casa, né? Contra o Vila Nova, dia 22, às 21h35, né? As baixas desse jogo é o Fábio Alemão, que foi expulso nesse empate agora contra o Operário, e também tem a volta aí do Matheus Albino. Luiz, como é que você enxerga o Galo para esse confronto aí contra o Vila Nova? A zaga do CRB ela continua forte. Sai o Fábio Alemão, volta o Luiz Segovia, um bom zagueiro também. E a volta do Matheus Albino, né? O Matheus Albino já tem até mais costume de estar ali na zaga com o Segovia do que com o próprio Fábio Alemão. Acredito que encaixa bem. É um jogo bom, é um jogo grande, mais um jogo difícil fora de casa. E eu continuo na mesma expressão, na mesma opinião. Se o CRB conseguir trazer um empate de lá, de Goiás, agora contra o Vila Nova, o CRB começa a melhorar. Vamos falar do Centro Esportivo Alagoano, Luiz. O CSA, né? O zagueiro Jackson, que estava aí no Amazonas, se apresentou ontem ao CSA. A informação foi passada aí pelo executivo de futebol, o Jadson Oliveira. O dirigente ainda revelou e estão com negociações aí com o atacante Pablo Tomás, né, que defende aí o Botafogo de São Paulo. Existe conversa com o atleta e estamos aguardando a liberação do atleta do seu atual clube. Na atual temporada, o Pablo Tomás disputou aí 20 jogos com a camisa do Botafogo de São Paulo, sendo 11 pelo Paulistão, 6 da Série B e 3 da Copa Paulista, e fez 3 gols. Uma observação aí é que a chegada do Jackson, essa já é a 17ª contratação do Azulão na temporada, então tá chegando aí um zagueiro e aguardando aí, quem sabe, um camisa 9, né, para reforçar o elenco azulino, Luiz. O Jackson já está em solo alagoano, né? Já se apresenta para o CSA, é um bom zagueiro, viu, Raí? Ele chega para titularidade. Pelo menos, eu acho que ele chega para ser titular na zaga do Centro Esportivo Alagoano. E essa contratação de um zagueiro, a gente falava lá atrás no nosso programa, que era para ontem para o CSA, certo? O CSA deixou de contratar esse zagueiro naquela janela que teve aí para a Copa do Mundo de Clube, aquele espaço que teve. Mas chega agora, é um bom zagueiro,
chega para ser titular. O Islan, na verdade, ainda sente a contusão que teve. Não, eu não sei se o Islan estaria 100% bem para o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, e o CSA já preenche essa lacuna aí com a chegada do Jackson. É um bom zagueiro, um bom reforço para o Centro Esportivo Alagoano, que agora precisa, nessas três frentes que está disputando, o CSA precisa embarcar de vez, principalmente no Campeonato Brasileiro pela Série C. O CSA continua nesse campeonato muito mal, derrapando demais. E quanto ao Pablo, que vem lá do Botafogo, espero que chegue para brigar por posição ali na frente, certo? Porque, na minha opinião, o Thiago Marques ainda é melhor finalizador. O Thiago Marques, incluindo o Thiago Marques, o Igor Bahia e o Pablo, que está chegando agora, em termos de finalização, eu estive vendo os três, o Thiago Marques é bem melhor. Mas que o Pablo possa chegar também com vontade para ganhar posição. O CSA precisa dar uma melhorada muito, muito no seu ataque. Sinceramente, é esperar para ver que o atleta chegue aqui e possa render bem. Mas eu pensaria que o CSA fosse talvez atrás de alguém mais de área, alguém mais finalizador. Mas vamos esperar para ver. CSA volta em campo aí pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Luiz, no domingo, dia 20, vai receber aí o Figueirense às 4 horas no Estádio Rei Pelé. É um bom horário, domingo, 4 horas, aqui em Maceió. Eu acredito aí que vai dar um bom público. No momento, o time azulino é o nono colocado aí, tem 17 pontos. É a mesma pontuação, Luiz, de um Náutico aqui de Pernambuco. Ele abre o G8, né? As vagas aí é o oitavo colocado, mas leva vantagem no saldo de gol, né? 6-3, a diferença é até grande. E a novidade para esse jogo aí, Luiz, contra o Figueirense é a volta do meia Brian, né? O Igor Magalhães deve contar aí com o Brian entre os relacionados para a partida de domingo, né? Uma vez que o jogador voltou já a trabalhar normalmente após um período longo e muito longo aí, fez uma falta imensa no DM do CSA, Luiz. Aí o jogo para o CSA, jogo de 6 pontos, jogo decisivo para o Centro Esportivo Alagoano. Daqui por diante, o CSA não pode pensar nem em empatar o jogo contra o Figueirense. Terá o apoio do seu torcedor, a massa azulina, dando essa força para o time dentro de campo. E o time, de vez, venceu o Figueirense. Se empatar, complica de vez para o CSA. E se perder, nem se fala. Bom, chegou agora a hora não é nem o mata-mata ainda, mas para o CSA já começou a decisão. Se passar pelo Figueirense, briga dentro do G8. Se perder para o Figueirense, se complica no Campeonato Brasileiro. Esperamos que o CSA melhore. Com a volta do Brian agora, o Brian possa voltar 100% bem para ajudar esse time, esse homem de articulação. O CSA, depois que o Brian saiu, o CSA não arrumou. E a volta do Brian agora é muito importante para o time. O CSA está precisando demais. Demais mesmo. Vamos esperar para ver o jogo, viu? Vai ser um jogo muito, muito difícil. Mas espero que o CSA se dê bem e vença o Figueirense. Vamos falar do Alvinegro, Luiz, o asa de Arapiraca. O técnico Raniel Ribeiro vai mexer na escalação do asa aí para enfrentar o Jequiá no domingo, também às 4 horas, né? Na casa do adversário aí. 4 titulares receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. Rapaz, é gente que só pega amarelada aí, viu? O goleiro Matheus Vinícius, o zagueiro Christian Lucas, o meia Samuel e o atacante Kellyton, né? Em compensação, o treinador alvinegro terá aí a volta do lateral esquerdo Charles e o centroavante Júnior Viçosa, que já vinham também cumprindo suspensão aí contra o Penedense. É o asa que encara domingo aí, Luiz, o Jequié, com essas voltas e esses desfalques também, né? Porra, aí eu vou falar assim do Asa com muito critério, assim, veja só, o Asa, ele está classificado, na verdade, para os mata-mata. Não vou dizer que os jogadores tomaram cartão amarelo por querer, mas às vezes uma falta técnica, tá chegando o mata-mata e o jogador não quer ficar de fora. E às vezes num jogo desse, se possível, a pessoa
forçam um amarelo para. Não estou acusando o jogador que eles forçaram, mas às vezes acontece de forçar para ficar livre, para quando chegar no mata-mata não ter a questão de estar com o segundo cartão amarelo estar pendurado. Pelo menos eu acredito que muitas vezes no jogo acontece essa chamada falta técnica. E é uma coisa normal do futebol, é do jogo. O Asa se prepara aí, na verdade, para enfrentar o Jequié, é um jogo difícil, mas o Asa, com o futebol que tem, com o time que tem, o Raniel Ribeiro agora começa a mesclar o time, dando assim uma visão de jogo melhor para os próprios atletas para chegar no mata-mata da série D, que já está às portas já, daqui um dia começa. E, portanto, essa questão de ter 4 jogadores suspensos, às vezes isso é até técnico mesmo para que possa nos mata-mata estar à disposição do treinador. Vamos falar aqui um pouquinho, Luiz, da situação do lateral esquerdo, Felipe Ramon, né? O Asa soltou uma nota aí, o jogador que sente dores ainda, né? Segundo o protocolo. Não, peraí. Não sente mais dores, né? Segundo o protocolo de concussão da Federação Alagoana de Futebol. Eu vou ler a nota que o Asa soltou e a gente comenta em cima. O lateral esquerdo Felipe Ramon sofreu uma concussão cerebral após uma disputa de bola na partida desse domingo diante do Penedense. O atleta recebeu os primeiros atendimentos ainda dentro do estádio, né? Em seguida foi encaminhada a uma unidade hospitalar de Penedo para uma realização de exames complementares e sutura de uma lesão contorcontusa na face. Bocada, cara. Felipe não está mais sentindo dores, está sem queixas e está sendo acompanhado pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do ASA, que está seguindo aí o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol. Novos exames serão realizados, foi realizado, na verdade, segunda-feira, dia 14, e a gente aguarda aí um possível retorno do lateral esquerdo, Felipe Ramon. Ô, Raí, o futebol, ele é muito de contato, né? Esporte de contato, tanto na perna como na cabeça. E o Felipe, ele sofreu essa lesão, essa pancada, e realmente tem que ter todos os cuidados do time, da federação, da própria federação, sim, ter o acompanhamento, saber como está o atleta e torcer por sua plena recuperação, né? Graças a Deus ele já está consciente, está tranquilo, e é isso que importa, na verdade, é a vida do ser humano, a vida do atleta. E ele se recuperar para voltar às suas atividades, né? O trabalhador precisa estar em campo, como diz o ditado, para exercer suas funções. Boa condução para ele, bom retorno, que os médicos acompanhem direitinho e já vai passando para a gente as informações. Muito bom saber disso, Raí, que ele já está fora de risco, né, do que aconteceu com ele. Campeonato Alagoano da Segunda Divisão de 2025. Começa dia 9 de agosto, é um sábado, e vai até outubro. As equipes, Luiz, é o Agrimac do Pilar, o Aliança da Barra de Santo Antônio, o Cruzeiro Alagoano de Arapiraca, Dimensão Saúde de Capela, Guarani Alagoano de Maceió, Jaciobá de Pão de Açúcar, Miguelense de São Miguel e o Zumbi de União dos Palmares. O atual campeão da segunda divisão aí do ano passado, né, foi o Igaci, que desistiu de disputar o campeonato alagoano e a Copa Alagoas por problemas financeiros, né, e levou uma multa aí da Federação Alagoana de R$50 mil, cara. Foi rebaixado e não disputa a competição esse ano ainda. Agora eu fico vendo assim, né, o time não foi por questões de recurso financeiro, né. A gente sabe que no interior alagoano as coisas é muito difícil e ainda recebe aí uma multa de R$50 mil. É complicado, Luiz. Como é que você enxerga tudo isso? Aí o campeonato começa da segunda divisão, assim como você falou, dia 9 do próximo mês, vai até outubro. É uma forma de campeonato, assim como a Copa do Nordeste. É um campeonato que só tem um jogo. É um jogo, não tem um jogo da volta. É um jogo por cada adversário. Todos se enfrentam entre si e é só um jogo, não tem um jogo da volta. E no final vem aquele mata-mata, o terceiro com o quarto, o segundo com o terceiro. E é um campeonato bom,
né, para o nosso interior, só tem um time da capital aqui, que é o Guarani Alagoano, o restante é tudo dos interiores de aqui de Maceió, da cidade circunvizinha. E é um campeonato bom, é elaborado pela Federação Alagoana, dá a vaga para o acesso ao campeonato alagoano e dá a vaga também à Copa, o campeonato, a Copa Alagoas, né? Essa Copa Alagoas que segura até uma vaga para a Série D do campeonato. É muito bom para os times participar, mas realmente é muito difícil, Raí. É muito difícil. Nós sabemos que no interior, aqui em Alagoas, é bem mais complicado de fazer o futebol do que aqui na própria capital, aqui em Maceió. Mas tem muitos atletas bons, se descobre muitos talentos que às vezes vai até para um time maior, assim, no caso um CSA, um CRB, um CSE, um ASA, tantos jogadores que já vieram do interior e quando menos espera tá jogando numa equipe dessa de nível maior. Mas é um campeonato bom, bem elaborado pela Federação Alagoana. Pena que o Igaci, por não poder participar, sofreu essa punição da Federação Alagoana de R$ 50.000. E fica sem participar esse ano do campeonato e, além do mais, ainda tem que pagar o preço, né, por não participar. É complicado, é assim, é o futebol. Gostaria muito que a Federação Alagoana pensasse de uma forma melhor, né, para ajudar os clubes aqui no interior, mas faz parte e, sinceramente, eu não tenho nem como comentar muito não, porque se eu for comentar a fundo mesmo, vira problema, assim é melhor ficar quieto. Quem sabe também as prefeituras aí dos interior ajudar os times, né? É uma atrativa a mais na cidade, né? De repente aí só para uma primeira divisão do Alagoano, vá um CSA, vá um CRB para o interior desse, movimenta, fomenta o comércio, enfim. Fica aqui a dica do papo de bola. Luiz, no mais é isso, nego. Alguma coisa aí que você queira acrescentar? Ó, Raí, só voltando um pouquinho nesse campeonato da segunda divisão, como você falou, na própria hora que vai um time como um CSA, um CRB, um ASA, para não agora, né, que é o campeonato da segunda divisão, mas eles classificando para o campeonato alagoano, veja só quanto movimenta o comércio. Mesmo sendo a segunda divisão do Alagoano, imagine um jogo entre Cruzeiro, por um exemplo, Cruzeiro de Arapiraca e Dimensão Saúde em Capela. Que movimento se tem no comércio, né, Raí? O vendedor do churrasco, o que vende a camisa, o que vende água, tudo isso movimenta o comércio. E as prefeituras, sim, quem sabe fazerem uma reunião junto com a Federação Alagoana para dar esse incentivo ao futebol. A gente torce muito, eu torço demais pelo futebol alagoano, sinceramente. Esperamos que tudo se melhore aqui, vamos ver, né, Raí? Galera, esse vídeo tem um apoio da JM Telecom, beleza? Cuida aqui da nossa internet no estúdio. A MM Refrigeração, que é tudo que gela aqui, né? A água, a cerveja, o refri tá sempre geladinho, porque a MM Refrigeração é em cima toda hora, cara. Os caras são bons de verdade. E o Anderson Info toma conta aqui da questão de equipamento, né? A gente tem um estúdio, tem todo um carinho, um cuidado, tem que ser alguém que realmente sabe mexer. Muito obrigado a galera que nos apoia aqui, beleza? Galera, no mais é isso. Forte abraço. Esse foi um geralzão e até a próxima, tá bom? Um abraço. Valeu.